Guilherme, muito obrigado pelo convite, tá? Realmente eu tenho um canal de debates, também de entrevistas, já faz uns 2 anos, que é o Conversas e Café, com Cássio Moreira, onde a gente faz algumas entrevistas bem interessantes e também debates sobre conjuntura política e econômica. Estou à tua disposição aí, de ti, do teu público, para a gente bater um papo aí nesses próximos 30, 40 minutos aí sobre conjuntura política e econômica. Uh, o Guilherme tinha me convidado para falar um pouco sobre a política econômica do país, também a conjuntura política, né, do início do governo Lula. E eu aceitei, né, para a gente bater um papo bem interessante aí. Também quem quiser fazer perguntas aí na live, no chat, fica à vontade. Estou à disposição, Guilherme. Então vamos que vamos. Agora eu mudei aqui de local, espero que, né, estou mais próximo à minha rede de Wi-Fi, espero que melhore, né? Então vamos aí para a primeira pergunta, né? Uma pergunta mais ampla, né? Eu quero saber aí de você, Cássio. Qual que é o balanço que você faz desses 3 primeiros meses de governo? Liga o seu microfone, por favor. Você está com o microfone desligado. Perdão. Eu estava comentando que a gente está começando o terceiro mês, né? Foram praticamente 67 dias de governo. E, na minha opinião, o governo Lula tem começado bem, embora a gente tenha que contextualizar todas as imensas dificuldades que o governo tem, cuja principal delas é não ter uma maioria sólida no Congresso, né? Ou seja, tanto que isso explica por que aumentou de 20 e poucos ministérios para 37, se não me engano, né? Porque o governo precisa de uma coalizão política. Infelizmente, essa coalizão política com quadro multipartidário que a gente tem no Brasil, né, dificulta muito os governos e eles acabam tendo que fazer uma base, um governo de coalizão praticamente, onde há muitas trocas de interesses para conseguir uma sustentação parlamentar, que isso acaba sendo feito em todos os governos e todos que fossem eleitos precisariam do chamado centrão, né, que a gente chama. Mas eu acho que o governo Lula começou a entrar nesse embate da questão da taxa de juros, tentando. Eu acredito que na próxima reunião do Copom já deve ter o início de queda de juros, uma tendência, de uma trajetória de queda. Não acredito que vai ser uma queda muito significativa, por enquanto. Acredito em 0,25, 0,5% percentual a queda da taxa de juros. Mas o governo já começa a implementar algumas ações importantes, né? Só que ainda não tem. A grande dificuldade é essa sustentação política, Guilherme. Ou seja, o governo que nem naquela velha frase do Garrincha com o treinador da seleção brasileira, né? Que o treinador disse: Ó, tu tem que fazer isso, cruzada, e o Garrincha, mas tu já combinou com os russos? Ou seja, o governo Lula está tentando combinar com os russos, mas não é muito fácil essa comunicação, porque essa maioria parlamentar não é uma maioria parlamentar progressista. Você toca num assunto bastante interessante que acho que encaixa aí, a gente pode encaixar aí para uma próxima pergunta, né, para você, o Cássio. Em relação à questão da frente ampla, né, a frente amplíssima, que o Lula se elegeu como a frente ampla, que tem Deus ao diabo junto com ele, né? E essa frente ampla pode ser prejudicial para o Lula no governo, porque assim, passou 2 meses de governo, pude perceber que, por exemplo, o Lula voltou atrás sobre a questão da autonomia do Banco Central, né? Antes ele se colocava corretamente contra e agora
né? Não vai mais discutir esse assunto. E a questão da reforma do ensino médio, que é algo que o Mesa de Debates vem tratando bastante aqui, que o Lula não, o governo não quer revogar. Aí eu te pergunto, né? Essa frente ampla pode ser prejudicial para o governo? É que, na verdade, nunca houve uma frente ampla no sentido programático, né? O governo Lula conseguiu uma aliança com uma quantidade expressiva de partidos e conseguiu apoios, inclusive da ex-presidenciável Simone Tebet, do Janones, enfim, outros candidatos à presidência, mas era uma frente mais anti-bolsonarista, né? Então, essa frente anti-bolsonarista que contribuiu para a vitória do Lula, ela não é uma aliança programática. E aí que reside todas as dificuldades, né? Porque a partir do momento que o governo Lula começa um governo que, ao meu ver, vai tentar ser um governo mais à esquerda do que os outros dois, especialmente o segundo governo Lula, que foi mais à esquerda, né, do que o primeiro, esbarra nessa falta de sustentação. Então, na verdade, não foi uma aliança programática, né? Foi uma aliança anti-bolsonarista que deu sustentação à campanha do Lula, mas o programa econômico que venceu foi o programa encabeçado pelo PT e pelo Lula. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo, da reforma do ensino, eu acho que a reforma do ensino ela tem que ser aprimorada. Tem coisas boas, tá? Vou dar um exemplo, tá? A questão de ter mais matemática e português no currículo é fundamental. Qualquer coisa que vocês façam hoje, desde um aplicativo no celular, etc., envolve algoritmos, envolve questões matemáticas na sua formulação, ou seja, a matemática está em tudo. E a gente tem um déficit de matemática muito grande no nosso ensino. Essa gurizada chega para fazer faculdade com uma base matemática muito fraca. E a matemática ela te ajuda a raciocinar, a raciocínio lógico, enfim. Só que também ter uma educação focada apenas em português e matemática, a gente está formando praticamente robôs inteligentes, ou seja, é necessário o quê? É necessário outras cadeiras, como história, enfim, que tragam também um senso crítico a essa educação. Então, a educação do ensino médio, ao meu ver, não foi toda ruim, tem coisas boas, mas tem coisas que têm que ser arrumadas. Então, no meu ponto de vista, tem que ter um aprimoramento e não a revogação total. Mas tu arrumar coisas que não estão corretas, na minha opinião. Agora, essa questão de tu fortalecer português e matemática, eu concordo de toda forma, eu concordo com isso, desse fortalecimento da matemática e do português. Então, essa é a minha visão em relação à questão da reforma do ensino médio. Até a gente poderia discorrer mais, mas aí é um assunto bem complexo, daria mais tempo, né? E como a gente tem uma pauta bem diversa de assuntos, de forma bem resumida, é isso que eu penso. Não, tranquilo, acho que dá pra gente, inclusive, entrar um pouco nesse assunto, já que você colocou, né? Colocou uma opinião um pouco aí, né, divergente, né, das demais, né? Mas a pergunta que eu faço para você em relação a isso, o que que você propõe assim de concreto, né? Eu sei que é muito difícil falar sobre isso, mas qual que seria uma proposta de concreto em alternativa a essa reforma do ensino médio? Tu sabe, Guilherme, que eu fui candidato a deputado federal aqui no Rio Grande do Sul, pelo PDT, e uma dos meus carros-chefes de campanha, pelo menos era uma pauta que não é o deputado federal que vai fazer, mas que eu levantei, que era a ideia de um CIEP 5.0, ou seja, uma modernização do antigo CIEP lá do Brizola, mas para o mundo digital como a gente é hoje. E aí lá no meu canal do YouTube eu tenho um vídeo todo explicativo sobre o que seria esse CIEP 5.0, onde num turno essa gurizada teria uma educação, conhecimentos, com dois eixos principais, que é português e matemática, tá? Português e matemática.
mais idiomas, história. Também traria algumas cadeiras como fundamentos de economia, direito constitucional, nutrição, etc., para a grade curricular do ensino médio. E no segundo turno, atividades esportivas, culturais, musicais, né? Enfim. Então, essas escolas elas seriam quase com uma estrutura maior, e também teria um casamento de aos poucos ir preparando essa gurizada para, num estágio posterior, muitos cursos à distância, fazendo um casamento também com os cursos técnicos e profissionalizantes. Então, é uma ideia bem interessante. Depois eu convido que vocês olhem lá no meu canal Conversas de Café aqui no YouTube. É só digitar Conversas de Café com Cássio Moreira e aí coloca CIEP 5.0. Então, ali eu trago toda uma proposta que eu acho que seria revolucionária. E a grande base dessa minha proposta é um pensador trabalhista que se fala muito, que é um grande trabalhista, é o Darcy Ribeiro. Mas tem um outro pensador que ele é muito esquecido, Guilherme. E essa minha proposta ela é toda baseada muito nas ideias de um cara chamado Anísio Teixeira. Foi um grande intelectual, um grande educador brasileiro, trabalhista. Então, vale a pena meio que depois dar uma pesquisada. Depois eu até posso mandar o link aqui para te divulgar no teu canal essa proposta do CIEP 5.0. Certo, depois manda assim. E seguindo aí a nossa entrevista, você falou que lançou a candidatura aí pelo PDT, né? Qual é o balanço aí que você faz da atuação do Ciro nas eleições? Tá certo que talvez seja um pouco tarde aí para falar sobre isso, mas assim, o que você diz aí da atuação do Ciro, principalmente aí no primeiro turno, que ele andou causando umas polêmicas e tudo mais, né? Como que você viu toda essa questão do Ciro Gomes? Tu sabe que nos últimos 2 dias eu tenho sido apedrejado lá no meu Twitter, né, por alguns ciristas, porque eu sempre expus a minha opinião de forma muito independente, né, sem interesses financeiros, cargo, né, enfim, eu sempre posto o que eu penso. E eu tenho uma visão elogiosa e crítica ao mesmo tempo ao Ciro. Eu sou um dos primeiros caras a defender que o Ciro fosse para o PDT. Em 2014, quando ele estava no PSB e eu também, nós saímos para apoiar a Dilma. O Eduardo Campos era o candidato do PSB e eu me desfilei do PSB para apoiar a Dilma e o Ciro Gomes também, né? E eu sempre tive um carinho, uma admiração muito grande, porque eu acho o Ciro um grande intelectual, um grande político, um cara bem intencionado, etc. Só que aos poucos o Ciro deixou de ser o Ciro que eu apoiava com bastante convicção, né? Porque eu sempre achava que o Ciro poderia se colocar como um pós-Lula, mesmo o Lula estando no cenário político. E ele acabou meio que indo para um caminho de antipetismo que, na minha opinião, fez com que ele acabasse em terceiro lugar. Tá? Então, na minha humilde opinião, hoje a gente está dividido no PDT entre trabalhistas mais históricos, que entendem a importância do sucesso do governo Lula, do embate contra o bolsonarismo, né? Da importância do governo Lula ser um governo que dê certo e tentar puxar o governo Lula cada vez mais à esquerda, e uma militância que eu apelidei de cirismo lacerdista, que é esse cara que odeia o PT e ele quer destruir o PT porque eles acham que eles torcem enfim, e talvez até estimulam críticas, etc., no sentido de tentar, de torcer com que o governo Lula não dê certo, com a esperança de que a candidatura Ciro possa pegar os órfãos do bolsonarismo, que cada vez mais se indica que o Bolsonaro vai ficar inelegível. Então, essa postura, essa estratégia desses ciristas lacerdistas, foi um apelido que eu dei, na minha opinião, eu compreendo, mas não concordo, porque eu acho que ela não vai, a direita vai construir uma outra candidatura e o Ciro ele não vai conseguir pegar esses eleitores arrependidos do Bolsonaro em massa. Então, na minha opinião, eu acho que o irmão dele está muito mais certo, o Cid Gomes,
na posição, etc. Para te ter uma ideia, o Ciro, na minha opinião, tinha tudo para eleger a Isolda como governadora do Ceará, uma aliança entre PT e PDT, e implodiram. Né? O Ciro houve um racha na base de sustentação política dele no Ceará, pela questão do apoio do Elano e pela candidatura do Roberto Cláudio, em vez da Isolda, etc. Então, na minha opinião, algumas pessoas que estão ao entorno do Ciro convenceram o Ciro que, para ele ter espaço, ele tem que destruir o PT. E eu não concordo com isso. Eu acho que é um erro e torço, sinceramente, que o Ciro escute mais o irmão dele, o Cid Gomes, e menos os mentores do cirismo laserdista. Ô, Cássio, ainda sobre essa questão, né, do Ciro, né? Pelo menos assim, eu queria, né, fazer um bate-bola com você. Pelo menos assim, eu vejo que eu vi nas eleições que o PDT, né, ao lançar uma candidatura própria, né, do Ciro, ficou muito isolado. Esse isolamento, né, contribui para essas posições mais à direita do Ciro Gomes que ele teve aí durante as eleições? Primeiro, eu nunca vi o Ciro à direita, tá? Na pauta econômica, o Ciro sempre teve à esquerda, só que o Ciro acabou entrando um pouco nessa pauta moralista, né? De acusar o PT, o Lula, de corrupção, etc., que, na minha opinião, não é coerente com a trajetória. Vejamos o nosso telespectador aí que raciocina, para vir puxar uma linha de raciocínio comigo. O Ciro teve junto com o Lula praticamente todo o segundo mandato do Lula. Tal. Acabou o mandato do Lula, o Ciro, inclusive, transferiu o título dele do Ceará para São Paulo a pedido do Lula. Né? Apoiou a candidatura da Dilma em 2011, 2010. Fez parte da coordenação de campanha da Dilma. Teve o seu irmão Cid Gomes indicado como ministro da Educação no segundo mandato da Dilma. Apoiou, claro que sempre com críticas, a Dilma, faça justiça ao Ciro, sempre com críticas, inclusive a política econômica que estava sendo conduzida, mas apoiou. Tudo bem, fazer críticas ao PT, à política econômica, como o Ciro se comportou lá em 2018, perfeito. Eu acho que o grande erro do Ciro não foi não ter repetido 2018. A partir do momento que tu entra nessa pauta, olha só, o Ciro deu manifestação que a chapa dos sonhos dele seria o Haddad de vice. Queria o apoio do PT, do Lula. Né? E aí, só a partir de 2018, e especialmente a partir de 2019, começa a criticar e acusar coisas que aconteceram lá entre 2003 e 2010, de forma muito mais forte. Por que não fez antes? Por que não apoiou a candidatura do Eduardo Campos lá em 2014? Já que dizia que o governo do PT era neoliberal, etc. Então, por que não apoiou a candidatura do Eduardo Campos em 2014 e apoiou a campanha da Dilma? Né? Eu concordo com o Ciro de ter apoiado a campanha da Dilma. Acho que, naquele momento, claro que olhando com os olhos de hoje, talvez a candidatura do Eduardo Campos fosse fazer mais bem ao país, né? Grau, até pelo que a gente viu de o boicote ao segundo mandato da Dilma e tudo que se levantava contra. Mas eu não acho coerente, entendeu? Mas isso não quer dizer que eu não goste do Ciro. Eu acho o Ciro um baita quadro, um cara extremamente preparado, um cara de esquerda, um cara bem intencionado. Acredito nas melhores intenções do Ciro para o Brasil, mas, na minha opinião, ele está tendo uma leitura errada, muito influenciada pelos gurus, pelos mentores do cirismo antipetista, que eu apelidei de cirismo lacerdista. Então, essa é a visão. E para o PDT, a candidatura do Ciro, é claro que ele teve traições, teve gente que concorreu pelo PDT e não fez campanha para o Ciro. Né? Inclusive, eu fiz campanha para o Ciro até o final, embora uns 4 dias eu postei no meu Twitter lá que se eu, no lugar do Ciro, teria renunciado para apoiar o Lula, mas continuei fazendo campanha do Ciro até o final. Né? Até hoje digo que eu fui traidor, isso, aquilo. Não, mas eu fiz campanha, estava com o meu material na rua, fazendo campanha para o Ciro, mas se eu fosse o Ciro, eu teria uma postura estratégica diferente, né? Renunciando, tentando buscar uma parte do eleitor que ele perdeu
e também manteria vivo, como não teria acabado em quarto, teria acabado em terceiro e provavelmente teria uma das grandes forças políticas. Só que, infelizmente, o Ciro acabou indo por esse caminho errado, que eu torço que... É que nem eu digo, Guilherme, eu torço muito que o Ciro comece a escutar muito o irmão dele, o Cid Gomes, que está com uma leitura perfeita, completamente correta, na minha opinião. Só que é complicado, quando tu entra numa bolha e essa bolha te idolatra, que tu vira quase que uma celebridade, é muito complicado tu ir contra o que essa bolha... Porque essa bolha acaba meio que tendo ela fica viva, né? E se tu vai contra a bolha, é complicado. Então, tu acaba ficando refém da bolha. E, na minha opinião, o Ciro ficou refém desse cirismo lacerdista, que é difícil agora ele voltar atrás, porque realmente ele foi convencido que para ele ter espaço, e o PT aí é uma crítica ao PT, o PT sempre teve essa hegemonia, né, de dificilmente apoiar nomes de outros partidos, mas o Ciro foi convencido que que ele não vai ter nunca o apoio do PT e para ele ter espaço ele tem que destruir o PT. E, na minha opinião, essa visão está errada. Então, eu acho que o PDT foi prejudicado pela polarização, né? Talvez se tivesse entrado na base de apoio do governo Lula desde o primeiro turno, tivesse tido um aumento, tivesse feito uma federação com o PSB, tivesse tido um aumento em parlamentares, etc. Mas agora é o leite derramado. Só que esse pessoal continua achando que o cirismo antipetista é o caminho, e não é. Não cabe essa polarização para o Brasil nesse momento, né? Levou muito tempo para o getulismo e o antigetulismo. Essa polarização entre getulismo e antigetulismo também não tinha espaço na época. E hoje nós não temos mais o getulismo e o antigetulismo. Hoje nós temos o petismo versus o antipetismo. E o antipetismo organizado deu origem ao bolsonarismo, que é antipetista. E o Ciro está tentando se tornar um pós-Bolsonaro, né? Se alimentando e atraindo cada vez mais para si eleitores anti-PT. E está completamente errada, na minha humilde opinião, essa estratégia. E olha que o PDT está no governo. O Ciro faz parte do governo Lula, porque o Ciro é do PDT. Então, se ele não concorda com o governo Lula, teria que se desfilar do PDT, né? Sim, se vai reclamar. Eu, por exemplo, estou extremamente incomodado aqui no Rio Grande do Sul que o PDT faz parte do governo Eduardo Leite, né? Não tem atuação nenhuma o PDT local daqui, porque eu não concordo com... Já teve com o Sartori no passado, já teve o Lazier Martins e hoje está com o Eduardo Leite, que, diga de passagem, é melhor do que o Onyx, né? Que concorreu. Eu, particularmente, votei no Eduardo Leite no segundo turno. Votei no Vieira da Cunha, nosso candidato a governador, no primeiro, e no segundo turno, porque eu nunca voto nulo, nunca votei nulo na vida, votei no Eduardo Leite por ser contra o Onyx, que eu achava pior ainda, né? Só que o Eduardo Leite tem essa pata liberal ainda consigo. Que eu acho que ele é um cara muito bom de oratória, é um político muito hábil, muito inteligente, mas ele tinha que tirar essa concepção liberal da economia que ele tem. E, por exemplo, vai ter a CPI, está tendo a CPI da Corsã, e será que o PDT vai assinar a CPI da Corsã, que foi vendida por preço de banana? Então, são questões que eu fico descontente. E é mais ou menos essa a minha opinião, viu, Guilherme? De forma muito sincera. O pessoal tem me atacado. Se tu olhar lá, entrar no meu Twitter, tu vai ver os ataques, ofensas. É que o pessoal não aceita ouvir uma opinião diferente, entendeu? O Ciro é um cara extremamente inteligente, é um dos caras mais preparados do Brasil, mas, na opinião, ninguém está 100% certo em tudo, entendeu? Então, talvez ele esteja errado em alguma coisa. Assim como eu provavelmente devo estar errado em algumas coisas, certo em outras. Né? Só que nessa parte em especial, eu acho que ele está errado e eu acho que o irmão dele está completamente certo. Ciro, escute mais o seu irmão Cid Gomes. É o que eu te peço. Sim, e quem são esses gurus aí que você fala do cirismo lacerdista, né? Quais são os nomes e quem são eles? Guilherme, eu tenho como costume, eu evito de ficar falando de pessoas que não estão presentes para se defender, tá? Mas o que eu digo para te identificar, quando eu falo cirismo lacerdista, é os ciristas antipetistas, que acham que se tiver apoio do PT, ou querer apoiar o PT, eles vão estar sendo um puxadinho ou isso, aquilo, entendeu? Não.
Então, eu classifiquei como ciristas lacerdistas, ou seja, os ciristas antipetistas, que não entendem a conjuntura política e econômica, o contexto atual de importância do governo Lula. Imagina o que seria mais 4 anos de Bolsonaro. E uma parte desses ciristas lacerdistas pregavam voto nulo na eleição do segundo turno entre Lula e Bolsonaro, ou seja. Então, uma das pistas para te identificar esses ciristas lacerdistas, eles são antipetistas, eles pregam, muitos pregaram pelo voto nulo e torcem pelo insucesso do governo Lula, ou seja, pelo insucesso do Brasil, né? Fala um pouquinho aí de política econômica, né, do governo Lula, né? Você disse que o governo Lula começou mais à esquerda, né? Mas fazendo uma provocação para você, né? Mas já teve alguma discussão entre o Carlos Lupe, né, que é o presidente nacional do PTT, né, com o governo Lula acerca da reforma, né, trabalhista, né, que deveria ser revogada e não vai, e ao que tudo indica não vai ser. Como que você vê essa questão da política econômica? O PT vai continuar com essa política econômica neoliberal, né? Bom, vários pontos. Primeiro, eu não estou dizendo que o governo atual já é mais à esquerda. É muito cedo ainda para dizer isso, tá? Eu digo que eu tenho uma esperança, eu tenho uma impressão que o governo Lula vai tentar ser um governo mais à esquerda do que foi. Especialmente o segundo governo Lula, que foi muito bom. Tá? Então, essa é a primeira concepção, ou seja, há uma tentativa. Só que assim, ó, se tu pegar a votação dos parlamentares do PT no Congresso, tu vai ver que grande parte da atuação do PT no Congresso é progressista. Então, o governo muitas vezes não consegue fazer coisas porque ele não tem maioria parlamentar. Essa que é a grande questão. Então, o que eu penso é que o governo ele vai estar aos poucos tentando costurar, só que essa maioria parlamentar que o governo Lula pode conseguir, ela não vai ser muito coesa. Ela vai ser mais toma lá da cá, infelizmente. Tá? Só que eu não vejo outra maneira, com esse quadro político partidário e essa excrescência de partidos, de se fazer isso. Outra coisa, Guilherme, eu respeito, mas eu discordo. Até está para sair um artigo meu que vai meio que trazer bastante repercussão. Eu discordo essa ideia que o PT foi neoliberal. Isso, na minha opinião, é uma grande falácia. Uma narrativa que se trouxe, e alguns acabaram até por boa fé, pela questão da taxa de juros alta, isso, aquilo, como um governo neoliberal. O governo do PT não foi um governo neoliberal, tá? Embora nós tivemos um quadro hegemônico no mundo do neoliberalismo. Vou te dar um exemplo. Nenhum governo neoliberal aumenta o número de concurso público. Porque a própria essência do neoliberalismo é a diminuição do Estado. Né? Ou seja, o neoliberalismo ele traz privatizações, ele traz redução do Estado, ele traz diminuição da máquina pública. Tanto o governo Lula quanto o governo Dilma não tiveram diminuição da máquina pública. Não tiveram diminuição de concursos. Mas os juros, os banqueiros... Bom, isso são questões também de política econômica, de macroeconômica. A questão do juro, ela sempre foi importante no sentido de sustentar a política cambial valorizada como uma forma de conter a inflação. O próprio Ciro, que também está para sair um artigo, um capítulo de meu, que eu vou escrever um capítulo de livro sobre o Ciro, ministro da Fazenda, contando a história dos ministros da Fazenda, e eu escrevi sobre o Ciro. O próprio Ciro levou a taxa de juros para a estratosfera lá no governo Itamar Franco. E aí o Ciro foi neoliberal? Não, o Ciro estava adotando uma política de contenção da inflação para tentar salvar o Plano Real, e o Ciro foi um grande ministro da Fazenda. Na minha opinião, um dos melhores que o Brasil já teve. Né? Então, é muito fácil falar em governo PT, neoliberal, mas é uma grande falácia. Mas o Ciro falava muito. É que o Ciro estava numa estratégia, numa narrativa. Ele tentou se posicionar no meio do Lula e do Bolsonaro,
para tentar pegar o eleitor do Lula, ele começou a dizer que o Lula não era de esquerda, que o governo era neoliberal, por conta que o governo Lula manteve o tripé macroeconômico do governo Fernando Henrique Cardoso, no segundo mandato. Só para a gente ter uma ideia, Guilherme, o Vargas, quando assumiu em 50, nos 2 primeiros anos, ele fez uma política de austeridade. E nos 2 últimos governos, uma política mais nacionalista e progressiva. E outra que a gente tem que ver também, que o governo Dilma foi um governo interrompido por meio de um golpe parlamentar, né? Transmutado, vestido de impeachment. Então, foi um governo que talvez o Levi, que foi um grande erro da Dilma, mas a ideia da Dilma era, nos 2 primeiros anos, fazer uma política mais de austeridade, de corte de gastos, por isso que ele botou um cara chamado, apelidado de Mãos de Tesoura, que era o Levi, que depois virou presidente do BNDES do Bolsonaro, para, nos 2 últimos anos, tentar voltar um pouco com a política mais social desenvolvimentista do segundo mandato do Lula, né, com Manteiga na frente. Então, assim, eu desafio para qualquer um que queira me chamar para a gente debater só sobre isso, eu estou aberto aí, só me chamar para o seu canal, tal, que o PT foi neoliberal. Então, na minha opinião, Guilherme, respeito, mas o PT não foi neoliberal. Tá? Eu acho que houve algumas, por questões de contexto, né, especialmente no segundo mandato da Dilma, só que também o orçamento foi atrasado, tu tinha o Eduardo Cunha como presidente da Câmara dos Deputados, só pauta-bomba e inviabilizando, e, na minha opinião, a Dilma fez uma leitura completamente errada de adotar uma política anticíclica no momento que daqui a pouco tu precisaria de uma política mais keynesiana no seu segundo mandato. Mas só por conta dessas questões, e lá dos 3 primeiros anos do Palocci Meirelles, apelidar todo o governo Lula e Dilma de neoliberal, não. A quantidade de coisas que foram feitas no governo Lula, eu podia passar uma live inteira falando nisso, e no meu artigo vai estar tudo pontuado. Quando for publicado, ele vai estar trazendo todas essas informações e mostrando que houve um projeto nacional de desenvolvimento no governo Lula. Então, essa a minha visão, viu, Guilherme? Então já puxando aí um pouco pro seu artigo, né? Espero conseguir ler ele, né? Porque é bom ler, inclusive, visões polêmicas diferentes. Eu, particularmente, com todo respeito, discordo, né, de você, mas o governo Lula, então, foi o que, se ele não foi neoliberal? Bom, primeiro, e outra coisa interessante, tá? No meu artigo de pós-doutorado, que foi orientado sobre o Jorge Ferreira, um dos grandes conhecedores de trabalhismo do meio acadêmico, eu tive como quase co-orientador, porque ele veio a falecer, o Muniz Bandeira. E eu cheguei a perguntar para o Muniz Bandeira, né, a minha hipótese de que tanto PDT quanto PT foram governos trabalhistas, claro que trabalhismos diferentes, né? O PT não tem nada a ver com o trabalhismo histórico do PTB e PDT, Vargas, etc., mas trabalhismo mais no sentido amplo. Tu tem o Partido Trabalhista Inglês, que também não tem nada a ver com o PDT, trabalhismo da Inglaterra, o trabalhismo da Inglaterra não tem nada a ver com o trabalhismo do PDT, PTB. Então, nesse sentido amplo, o que eu quero dizer? Tanto PT quanto PDT tem uma política no discurso de defesa dos trabalhadores, uma política de defesa dos sindicatos, né? E também uma visão de criar um estado de bem-estar social. Tá? Claro que o PDT e o PTB com uma ideologia econômica diferente, mais nacional desenvolvimentista, e o PT eu apelido de um social desenvolvimentismo. Né? Então, o PT, quanto o PDT, dá para se enquadrar dentro da centro-esquerda. São partidos de centro-esquerda. PSB, PCdoB. Solta lá mais para a extrema-esquerda, vindo para a centro-esquerda. Né? Mas esses partidos que eu mencionei antes, eles estão dentro da centro-esquerda. Muitos desses partidos, embora tenha socialista no nome, o caso do PSB, o PCdoB, que tem comunista no nome, na verdade são partidos reformistas. Que eles não pregam a ruptura com o capitalismo,
O PCB, sim, o Partido Comunista do Brasil é Partido Comunista. O PCdoB tem comunista no nome, tem as musiquinhas lá do comunismo, mas na prática ele é um partido reformista. Eles pregam reformas e um capitalismo mais humano, mais solidário, que o Alberto Pasqualini já falava muito disso. Esse campo, ele de certa forma, ele está muito próximo da social-democracia. Claro que uma social-democracia diferente da Europa, até por um contexto completamente distinto, diferente na América Latina. O Muniz Bandeira dizia que o trabalhismo foi uma tentativa de social-democracia na América Latina. Então, eu vejo como partidos sociais-democratas ou trabalhistas, porque eu uso o sinônimo de o trabalhismo como uma nuance da social-democracia. Todos eles visam o quê? Um estado de bem-estar social. Tá? Então, nessa concepção, eu vejo, então, o PT como um partido social-democrata, uma tentativa de social-democrata, e a divisão que eu faço desses governos, do Lula e da Dilma, eu vejo os 3 primeiros anos do governo Lula um governo mais social-liberal, a dupla lá Meirelles-Palocci, né? A partir do Manteiga no Ministério da Fazenda, notável desenvolvimentista, da Dilma, histórica trabalhista, né? Sua escola toda no PDT, como um governo social-desenvolvimentista. 2011 houve uma tentativa de correção, especialmente da política industrial, que não deu certo no governo Lula, embora houvesse uma política industrial. E aí, lá em 2014, a Dilma estava refém do neoliberalismo e tentou meio que agradar o mercado nomeando o Levy. Só que havia uma estratégia disso ser feita apenas nos 2 primeiros anos para ganhar fôlego, respirar e impedir o impeachment. O que as pessoas fazem, Guilherme, muitas vezes elas analisam não contextualizando as coisas. A correlação de forças políticas, a questão da política e da história, da geopolítica, da economia, etc. E o que eu sempre procuro fazer nas minhas análises é trazer todas essas variáveis, que muitas vezes são muito complexas, né, para trazer. Então, assim, eu vejo o PT hoje. Olha que o PT, e eu sou um cara que eu estudo o PT, o PDT, enfim, o trabalhismo, eu estudo várias há bastante tempo. Tanto que esse meu artigo ele foi fruto de uma pesquisa de 4 anos. Não é porque eu assisti umas lives ou isso, aquilo, que eu li todas as mensagens ao Congresso Nacional de 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 12, 13, 14, 15, 16. Cada uma é 400 páginas, 300. Eu sistematizei. Então, teve um estudo muito aprofundado para sustentar essas coisas que eu digo. Não é só apenas, né, uma visão que eu tenho, que eu gosto, isso, aquilo e tal. E aí o que acontece? O governo Lula, a política industrial não deu certo, e no governo Lula se tentou corrigir algumas coisas da política industrial. Só que onde eles pecaram na questão do câmbio sobrevalorizado, né? A taxa de juros e o câmbio não foi usado muito conforme uma macroeconomia desenvolvimentista. E outra, né? E aí o Ciro tem razão, né? Essa questão do governo de coalizão. Mas se o Ciro tivesse sido eleito, também ele teria que estar negociando com o Centrão. Não me espantaria daqui a pouco o Ciro estar apoiando o Lira para a presidência do Congresso para conseguir, porque se o Lira fosse ganhar, e ele ganharia de qualquer um para a presidência da Câmara, tendo o Lira como inimigo, poderia ter um novo Eduardo Cunha. Então é muito complicado, tanto que no discurso do Ciro ele sempre dizia o seguinte: votem em mim, no meu projeto nacional, mas votem nos meus deputados. Porque ele só teria chance de fazer mais do que ele queria fazer se ele tivesse uma maioria parlamentar progressista, e que não aconteceria, né? Porque, infelizmente, o perfil do povo brasileiro acaba não trazendo. A gente nunca teve um Congresso progressista, viu, Guilherme? Então é muito complicado. Às vezes, o papel... Eu posso escrever, até já pensei em escrever um livro. Eu tenho esse meu livro aqui, né? Opa, aqui. Que é o Projeto de Nação do Governo João Goulart, que aí é um estudo, né? O fruto da minha tese de doutorado. Eu já pensei também em escrever um livro propondo um projeto de nação, um projeto nacional de desenvolvimento do país.
Mas colocar o papel aceita tudo, Guilherme. Eu posso colocar qualquer coisa no papel que vai fazer isso, aquilo. A real política, o real politique, né, é outros 500. Não é tão fácil assim fazer as coisas não estando combinado com os russos. Eu vou fazer uma pergunta mais polêmica então para você, né? É... é possível fazer um governo, né, trabalhista, um governo desenvolvimentista ou social-democrata no atual estágio do capitalismo? E como que vai se portar o governo Lula, né? Porque o mundo ainda passa por uma crise econômica muito forte, né? Ainda mais com a guerra da Ucrânia, Rússia e tudo mais. Como que vai se portar o governo Lula perante essa crise econômica? Em primeiro lugar, eu quero, acho que deve ser, a gente está chegando ao fim, né? Eu quero agradecer e também quero elogiar as tuas perguntas muito inteligentes, viu, Guilherme? São perguntas muito bem feitas, muito bem elaboradas. Então, tá de parabéns aí pelas perguntas que tu me fizeste. E também agradecer o teu espaço. Primeiro, eu acho que é possível sim, tá? É possível, só que não é muito fácil. Só que quanto mais esse campo da esquerda ficar dividido, mais difícil essa tarefa, né? O governo Lula é um governo trabalhista, tá? No seu discurso, na sua intencionalidade, tá? Não é o mesmo trabalhismo lá do PTB, das reformas de base do Jango, etc., até porque o governo Lula nunca conseguiu aprovar uma reforma, as chamadas reformas de base também, que era muito difícil. Embora o governo Lula fez algumas coisas, por exemplo, o Jango tinha a reforma urbana, o governo Lula, por meio do Minha Casa e Minha Vida, trouxe toda uma reforma urbana para o país, no sentido de resolver o déficit habitacional. O governo Getúlio Jango trouxe a questão da expansão do ensino técnico e profissionalizante, o governo Lula trouxe também a expansão do ensino técnico e profissionalizante. Uma das reformas mais importantes que existem é a reforma tributária, que está em pauta, que vai ser muito difícil ser feita. Unificar imposto vai ser fácil. A primeira etapa da reforma tributária vai ser mais tranquila. A segunda etapa, que é tornar um sistema tributário mais progressista, mexe no bolso de quem domina o Congresso. Então, muito difícil. Então, há essa possibilidade, né? Só que, assim, não vai ser aquele trabalhismo que a gente sonha, né? Aquele tal, porque a nossa elite brasileira, ela é muito, muito, muito conservadora e muitas vezes reacionária, né? Então, assim, o Lula é um político muito hábil, vai ser aquela coisa assim, às vezes tu dá os anéis, mas mantém os dedos, avança, vão ser assim, tu dá 3 passos, tu dá 2 passos para frente, tu dá 3 passos para frente e um para trás, entendeu? Não vai ser muito fácil, porque só seria mais fácil para isso quando a gente começar a ter uma maioria no Congresso. E aí a esquerda ela tem que se centrar muito no Senado, de eleger, ter uma maioria substancial no Senado, porque aí já barra vários retrocessos. Se o governo Lula, Dilma tivesse uma maioria bem coesa no Senado, não teria tido o impeachment da Dilma. E a pressa de derrubar a Dilma era justamente impedir com que o governo começasse a respirar e tornar um governo mais progressista nos seus 2 últimos anos. Por isso que era a pressa de derrubar a Dilma nos 2 primeiros anos. Porque sabiam dessa ideia que o governo abandonaria um pouco essa política mais simpatizante de austeridade, de corte de gastos, né? Que alguns associam ao neoliberalismo por conta do governo do período curto do Levy, e retomaria. Então, assim, é possível, mas é um trabalho bem árduo, viu, Guilherme? E aí, na minha opinião, o cirismo lacerdista em nada contribui para isso. Tá? Bom, no ponto de vista geopolítico, eu acho que o Lula é um cara muito hábil, né? É um gênio da política, um verdadeiro mito, né? A história do Lula. Sair da cadeia para se tornar presidente pela 3ª vez, né? Só outro presidente foi 3 vezes, que foi o Getúlio, só que o Getúlio só uma vez foi eleito, as outras 2 não foi, né? Então, eu acho que o Lula, às vezes, vai começar a ganhar um protagonismo para o Brasil nas relações internacionais que estava praticamente
o Brasil estava ficando um país apátrida, né? Um país com a gestão Bolsonaro. E acho que e se daqui a pouco o Lula conseguir, por causa dessas sugestões, conseguir um acordo de paz entre Ucrânia e Rússia, para mim o Lula tinha que se ganhar o Nobel da Paz, caso ele tenha o dedo nisso, né? Tal, que o pessoal começou a ridicularizar muito, né? É difícil, não é fácil, mas se daqui a pouco faz isso, nossa, é um feito espetacular. Mas eu te falei, Guilherme, as dificuldades vão ser muito grandes para o governo Lula, porque assim como o Jango teve ataque de tudo que é lado, inclusive da esquerda, né? A esquerda mais radical, tanto que na época se falava que tinha a esquerda positiva e a esquerda negativa, né? A esquerda positiva é que compreendia as sinalizações que o Jango tinha que dar, as acomodações, as negociações, as coisas lentas, e a esquerda negativa, que se apelidava na época, é aqueles que pregavam reforma já e acabaram meio que ajudando muito para o golpe contra o Jango. E hoje eu também vejo isso. Eu acho que a gente tem um campo mais progressista que percebe as dificuldades, né? Claro que a gente gostaria que o governo Lula fosse muito mais à esquerda, isso, aquilo, mas isso é fácil de fazer quando a gente está combinado com os russos. E na política não é assim. Espero ter respondido teus inteligentíssimos questionamentos, Guilherme. Tem tempo ainda para mais uma pergunta? Que falta mais uma questão aí que eu queria tratar com Claro, você, vamos que lá. é sobre a questão da extrema-direita. Né? Primeiramente, como que você avalia essa extrema-direita hoje, né? Agora assim, como um dos setores de oposição ao governo, né? Como que você avaliou aí os atos do 8 de janeiro, né? E como combater essa extrema-direita? Uma outra coisa que eu até tinha te pedido no WhatsApp, se tu puder me mandar o link de onde é que está sendo transmitido aqui para eu compartilhar, eu já faço isso agora enquanto eu te respondo, viu? Eu até abri o teu canal aqui para procurar, mas não estava. Eu vi que está sendo ao vivo, mas eu não achei o link. Bom, a direita também tem outro grande problema, porque o bolsonarismo absorveu tanto a direita que praticamente não houve muito espaço nas últimas eleições para candidaturas de direita crescerem longe do bolsonarismo. Vê isso o Moro. O Moro começou a querer se distanciar do bolsonarismo, ganhar um espaço próprio, foi absorvido. Né? Eu vejo, então, muito parecido com a questão do cirismo lacerdista querendo ganhar um espaço, né, especialmente do lado do Bolsonaro e o eleitor de esquerda, com a direita também. Eu acho que provavelmente o bolsonarismo vai ficar meio perdido com a impugnação, com a perda dos direitos políticos, né, do Bolsonaro, caso ele seja condenado em duas instâncias. Eu acredito que vai perder. Notem que eu tenho uma visão, Guilherme, que só não houve golpe no Brasil porque o Trump perdeu e porque a gente teve o caso excepcional do Alexandre de Moraes. Se o Trump tivesse ganho as eleições nos Estados Unidos contra o Biden e não tivesse essa atuação do Alexandre de Moraes, eu acho que hoje a gente estaria sofrendo um processo ou de derrota ou até porque o Lula ganhou por muito pouco, né? Com apoio. Se o Trump tivesse dado um apoio maior, eu acho que o Bolsonaro teria vencido. Se tivesse perdido, talvez não conseguisse ter condições de impedir a posse do Lula, etc. Então, assim, a direita ela está tentando se reorganizar. A gente não tem lideranças fora do bolsonarismo. E o bolsonarismo está tentando ver como vai sobreviver sem o Bolsonaro. Só que o que alimenta o bolsonarismo não é o Bolsonaro. O que alimenta o bolsonarismo é o antipetismo, que é isso que o cirismo lacerdista está de olho. O cirismo lacerdista sabe disso e está de olho no antipetismo. Querem pegar o antipetismo para eles. Só que é completamente incoerente, né? Por isso que tem esse discurso que é PT neoliberal, é de esquerda, para poder tentar pegar o eleitor do nacionalista, né? Lembrando que Hitler era nacionalista, Mussolini era nacionalista. Então, o nacionalismo é um conceito muito amplo. O que a gente tem que lutar é por um nacionalismo trabalhista, né? E aí o que acontece? Essa direita, ela vai ter muita dificuldade de ter um espaço. Eu acho que a polarização vai continuar ainda entre
o petismo e o bolsonarismo, que é o antipetismo. O Tarcísio vai tentar pegar esse lugar de ser o candidato do bolsonarismo. Só que o bolsonarismo, o que difere o bolsonarismo do antipetismo é que o bolsonarismo é radical, né? E muitas vezes ignorante, né? O antipetismo não sempre, né? Se fala na esposa dele, na Michele Bolsonaro, que essa questão das joias eu acho que acaba dificultando, né, pavimentar. Então eu ainda acho que pode surgir uma outra liderança bolsonarista que consiga pegar esse espólio que vai sobrar do bolsonarismo, porque o bolsonarismo ainda está muito vivo no Brasil. E eu, sinceramente, não vejo a polarização fora de petismo e bolsonarismo numa futura eleição, né? Acho que a Simone Tebet fez um movimento extremamente inteligente, embora a Simone eu veja ela muito parecida com o Eduardo Leite. Uma política extremamente hábil, inteligente, sabe se posicionar, etc., só que, infelizmente, acredita no ideário liberal, né? E eu torço que o Ciro escute o irmão dele, o Cid Gomes, e faça parte do governo Lula de alguma forma, ajude, e aos poucos seja o grande candidato que tente unir as esquerdas. Mas para isso ele vai ter que mudar muito essa posição. Acho difícil ele fazer isso, ele não vai conseguir. Eu acho que o PT já puxou o tapete do Ciro algumas vezes, no caso do PSB lá em 2018, que é, né, a neutralidade do PSB. O Ciro tinha que ter sido apoiado pelo Haddad, com o Haddad de vice lá em 2018, embora foi convidado o Ciro para ser o vice do Lula, sabendo que o Lula não seria candidato. Aí o Ciro assumiria a candidatura e o Haddad iria de vice. O Ciro não aceitou isso. Também, para mim, foi um erro. O Ciro deveria ter aceito isso, né? Mas eu não confio no PT, PT, Escorpião, etc. Acho que não. Naquele momento, se o Ciro tivesse aceito ter sido vice do Lula, o Lula não seria candidato e o Ciro seria o candidato com o Haddad de vice. E provavelmente nós poderíamos ter chance de ter ganho aquelas eleições em 2018. Mas, como a gente não... O leite derramado, né? Então é isso que eu acho em relação claro que a gente só vai poder ver essa minha análise daqui a uns 4 anos, né? Se o que eu estou falando agora... Olha, é muito difícil falar com 4 anos de antecedência. Mas eu acho que as próximas eleições municipais vão ser um termômetro, né? O pêndulo estava lá na extrema-direita, em 2018. Em 2020, ele estava na centro-direita. Em 2022, ele estava no centro. E eu acho que nas próximas eleições, agora 2024, ele vai estar indo para a centro-esquerda e não vai mais que isso. Não vai ter essa coisa de extrema-esquerda como tinha de extrema-direita na eleição do Bolsonaro. O pêndulo só vai até a centro-direita, a centro-esquerda e volta, né? Então, eu acho que nas próximas eleições a gente vai estar passando do centro e indo um pouquinho para a centro-esquerda. Acho que a candidatura aqui à Prefeitura de Porto Alegre, eu torço muito numa chapa tipo Pedro Ruas e Juliana Brizola, com uma união entre PT, PDT, PSB, PSOL, PCdoB, o campo todo de esquerda unido na eleição aqui em Porto Alegre. Seria muito bom se isso acontecesse. O Pedro Ruas é um grande trabalhista, histórico, né? Ficaria muito feliz dele estar junto com o PDT, etc. A Juliana Brizola até mudou um pouco o posicionamento dela no segundo turno, enxergando isso, apoiando o Lula, fazendo campanha para o Lula, se posicionando, né, no Lula. Então, a parte do PDT entende essa importância da eleição do Lula para o país e a importância da gente trabalhar, torcer, enfim, quem está mais distante, quem está mais dentro trabalhar, enfim, lutar para que o governo Lula seja um governo de sucesso. Só que o cirismo lacerdista não quer isso, porque se o Brasil tiver sucesso com o governo Lula, não tem espaço para uma candidatura. Entende? Então, essa que é a ideia deles serem a oposição ao PT, por meio do espólio do bolsonarismo, por meio do antipetismo e para o cirismo lacerdista. Então, te dei um cenário todo assim, respeito quem pensa diferente, mas é a minha humilde opinião. Ô Cássio, agora pra gente finalizar de vez, né, que você falou uma questão aí da chapa Ciro e Haddad, os ciristas afirmam que o Ciro teria levado
aquelas eleições, né, se tivesse contando com o Haddad como vice. Você acredita nessa análise ou não? Eu, particularmente, acho que o PT cometeu dois grandes erros históricos. Primeiro, não ter apoiado o Brizola lá em 89, o Lula apoiar o Brizola. Imagina o Lula ser vice do Brizola. Depois, o Brizola, que era um herói nacional, assim como o Jango, teve essa honradez de apoiar o Lula e ser vice do Lula. Né? Acho que naquele momento o PT não tinha essa visão que tem hoje do trabalhismo, da importância do Getúlio, etc. Na época, o PT não era esse partido que é hoje. Embora o PT também são várias correntes, né? Tem a democracia, tem, enfim, socialista, tem isso, tem aquilo. É um saco de várias correntes dentro do partido. Acho que teríamos mais chances, sim, de uma chapa Ciro Haddad. Inclusive, muitos desses ciristas lacerdistas hoje, alguns faziam parte do meu grupo Ciro Haddad, que eu criei lá em 2016. E uns eram defensores árduos do Lula. Inclusive, alguns diziam que quem xingasse o Lula era lixo humano. Né? Mas também acho que o Ciro errou de não ter aceito a proposta do Lula, de ter sido vice do Lula, com o Lula sabendo que não ia poder concorrer. Só que o Ciro, eu até entendo, né, um homem da trajetória do Ciro, prefeito, governador, deputado federal, ministro da Fazenda, ministro da Integração Regional, ele não quis se sujeitar a esse papel de ser vice de um candidato que ele sabia que não era elegível. E o Ciro não aceitou esse papel. Né? Que o Haddad acabou aceitando, por ser do mesmo partido. E sempre houve uma desconfiança do Ciro, porque o Ciro sempre lutou para ser o candidato do Lula. Né? Nessa minha pesquisa que eu fiz, que vai dar origem ao livro lá do Ciro, tá isso, né? Ou seja, o Lula pediu para o Ciro trocar o título eleitoral dele para São Paulo. Só que o Lula queria que o Ciro concorresse ao governo de São Paulo, o Ciro acabou não querendo. O Ciro queria ser o sucessor lá em 2010 do Lula, não a Dilma. Aí o Eduardo Campos correu na frente e saiu a candidatura, que deveria ter sido o Ciro pelo PSB, não o Eduardo Campos, mas como o Eduardo Campos dominava o PSB, não tinha espaço. Aí o Ciro saiu do PSB e foi para o PROS, para apoiar a Dilma. Né? Então o pessoal esquece dessa história que eu tenho de cabeça tudo, né? Eu tenho uma pesquisa tão grande aqui, eu tenho no meu computador um arsenal tão grande de coisas, de reportagem, de artigos da época, falas do Ciro, enfim, que na minha opinião, então, o Ciro acaba indo para o caminho errado. Eu, sinceramente, eu gosto do Ciro, acho que alguns petistas acusam o Ciro de direita, isso, aquilo, estão errados, o Ciro é um cara de esquerda, bem intencionado, correto, só que ele foi intoxicado, na minha opinião, com essa ideologia do cirismo lacerdista que prega que ele tem que ser antipetista para ter espaço para poder sobreviver. Que eu discordo, e eu concordo muito com o irmão dele, o Cid Gomes, e com o Lupe, né? Que é o presidente do PDT, é ministro da Previdência, que também essa questão da Previdência que tu tinha perguntado lá atrás, Guilherme, não é muito simples, né? O Lupe está certo em rever esse acordo da Previdência, mas talvez não seja o momento agora. Tem que ter uma correlação de forças que dê para sustentar politicamente isso, entendeu? E o Lula não tem essa correlação de força. Ele está se aproveitando da invasão do 8 de janeiro, dessas questões todas, para poder ter um espaço, mas a mídia já está começando a bater noite e dia na política econômica do Haddad. Então, é complicado, não é muito fácil, Guilherme. Só que o pessoal aí fica me ridicularizando, isso e aquilo. Por isso que eu agradeço o teu espaço para eu poder falar e não me escuta. Uma coisa é tu escutar, ouvir os meus argumentos, respeitar e discordar. E outras, ridicularizar um cara que tem a minha história e a minha contribuição ao trabalhismo. E que sempre foi muito independente. Eu vou te passar um artigo meu de 2015, Ciro e PDT, casamento perfeito. Tudo que está lá no artigo de 2015, que o Ciro pensava, outros pensavam, e eu continuo pensando, muitos mudaram de ideia, não penso mais assim, e eu continuo com a minha coerência de 7 anos atrás do que eu escrevi. Então, uma coisa que não pode me acusar é de ser incoerente. Então, eu só mantenho a minha coerência.
Quem mudou foi o Ciro, né? Não fui eu, em termos dessa relação do PT com o PDT. Tanto que o Ciro deu uma entrevista que queria pegar o Lula embaixo do braço e levar ele para uma embaixada para proteger ele. Lembra disso, Guilherme? Ou seja, cara, eu continuo mantendo a minha opinião lá de 2015. A mesma visão, até porque o governo Lula acabou em 2013 ou 2010. Se era para eu criticar o governo Lula, era para eu ter criticado lá na frente, lá atrás. E não por questões eleitorais de construir narrativa agora. Talvez o Ciro nem queira mais falar comigo, me ouvir e tal, mas eu falo isso porque eu realmente gosto dele. Acho que ele é um cara brilhante. Mas o Ciro sempre que o Lula estava rodeado de bajulador, que só escutava o que o Lula gostaria de ouvir. Eu não estou fazendo isso, Ciro. Eu não estou falando o que tu gostaria de ouvir. Eu estou discordando de ti em algumas questões, embora sou um cara que sou um grande admirador de tu como político. Embora eu acho que tu está errado e o teu irmão Cid Gomes está certo. Então é isso aí, pessoal. Né? Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Né? Quero aqui agradecer a presença do Cássio Moreira. Gostei aí demais de bater um papo com ele, apesar de várias colocações que ele colocou aqui que eu particularmente aí, né, discordo, mas como é um canal que chama Mesa de Debates, é sempre bom aí escutar opiniões divergentes. Então, quero agradecer a presença dele e passo a bola aí para ele de novo fazer as considerações finais. Isso que é trabalhismo, viu, Guilherme? É tu poder ouvir o divergente. Sabe, na época que eu fiz aquela postagem lá no Twitter, me excluíram de grupos do PDT, me xingaram, me ameaçaram. Isso não é trabalhismo, isso é fascismo. O trabalhismo, ele prega a liberdade de pensamento e só porque eu tenho uma opinião diferente de ti no campo das ideias, não quer dizer que eu seja teu inimigo. Então, esse pessoal civismo lacertista que está me escutando, até poderia encontrar, tomar um café, jogar um futebol, né, tal. Não são meus inimigos. Mas eu discordo de vocês no campo das ideias. Vocês estão completamente errados nessa estratégia, e essa estratégia afundou a candidatura do Ciro e fez com que o Ciro ficasse em quarto lugar. Poderia ter ficado em terceiro, melhor posicionado, porque a polarização era muito difícil de romper, né? Então, não deixaram o João Santana trabalhar. O João Santana deve ter tido uns graus de liberdade reduzido para botar. E lembra na entrevista do João Santana no Roda Viva? Que para ele a chapa dos sonhos dele seria Ciro e Lula? O João Santana, que foi o marqueteiro do Ciro, falou isso, que a chapa dos sonhos dele seria Ciro e Lula, a minha também, né? Então, assim, te agradeço demais o espaço, a forma respeitosa que tu me tratou, né? É muito bom debater assim, mesmo que não concorde comigo, enfim, dá espaço para... O Ciro diz que, transcrevendo, né, o que ele fala, que às vezes tentam ridicularizar o carteiro para que não leiam a carta. É o que estão fazendo comigo, estão querendo me cancelar para que eu não seja escutado, para daqui a pouco eu faça algumas pessoas pensarem e daqui a pouco reverem a sua opinião, porque isso vai de acordo contra a doutrinação e a narrativa que estão tentando construir de olho numa candidatura que pegue o eleitor do Bolsonaro por meio do antipetismo. É isso. Muito obrigado, Guilherme. Só que a correção aqui, né, que você falou, eu não sou trabalhista, não me reivindico trabalhista. Eu sou comunista, mas tudo bem. Mas isso aí é a pauta aí para outra questão. Show. Então é isso aí. Eu acho que a gente conversou num grupo trabalhista, não lembro, no WhatsApp, mas também te convido a te mandar algumas coisas do trabalhismo para te ler e tal e conhecer. Claro que tu já conhece muito, mas se quiseres ler algumas coisas interessantes que eu sempre indico, estou à tua disposição também. Muito obrigado. Pode mandar. Enfim, então, mais uma vez aqui agradecendo ao Cássio, agradecendo a você que estiver nos assistindo, lembrando sempre aí de se inscrever no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, compartilhe o nosso trabalho, curta, comentem, critiquem, elogiem, façam as suas considerações aí nas lives, né? Seja nessa, seja em outras também, em matérias, também em programas que o canal apresenta, seja através de mim ou também através do André e do Willis. Curta a nossa página
tanto Facebook, podcast, Mesa de Debates de Tudo Pouco. Siga a gente no Instagram, Mesa de Debates. E quem puder, colabore aí com o nosso Pix 385 007 02800 CPF. E lembrar aqui também que logo menos teremos o nosso padrinho. Então, aí mais uma novidade do Mesa de Debates que nós vamos conversar aí durante o longo dessa semana. Então, forte abraço a todo mundo e fui. Obrigado.